Fala galera, e aí, beleza? Muito feliz, nosso segundo vídeo e tô mega animada sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, que é sobre os meus filhos, né? Que é um assunto que eu amo muito, lógico. E antes de falar dos meus filhos, eu vou falar como foram cada gravidez que eu tive, tá bom? Então, pra começar, eu quero que vocês saibam que eu não podia ter filhos. Segundo a medicina, não que eu fosse estéril, mas eu fazia uso de um medicamento muito forte quando eu engravidei dos meus dois bebês, onde ou eu teria crianças com problemas físicos e ou mentais, ou eu abortaria, tá? E eu, com 18 anos, eu tirei meu ovário esquerdo. Com 21 eu tirei um nódulo da mama, e aí nessa segunda cirurgia eu descobri que sempre que eu ovulasse, eu ia gerar cistos no meu útero. E quando você engravida, o que você mais faz é ovular, né? Então o médico falou, cara, a chance de você engravidar é mínima. Todos os médicos que eu passei, eles me indicavam a adoção, entre outras opções, mas nenhum indicava para mim, principalmente pelo uso do medicamento que eu tinha, uma gravidez gerada de mim, né? E aí eu me casei, um ano e pouquinho depois nós começamos a orar e Deus confirmou que era o momento dele de eu ter um bebê. Foi assim, eu e meu marido, nós conversamos, né? E nós concordamos que esse era o momento pra gente. E eu falei, não, então vamos orar e aí eu vou iniciar um tratamento, porque eu sabia que eu tinha um problema de saúde. E quando nós oramos, na semana nós fomos um culto numa casa e Deus confirmou através de um pastor que ele era o tempo de nós engravidarmos. Nós não tínhamos falado com ninguém. Então naquele momento nós tivemos a certeza de que sim, que era uma resposta de Deus para nós, né? E nessa primeira profecia, Deus disse o seguinte, que era para nós começarmos a preparar um enxoval, porque o bebê chegaria e seria para logo. Isso foi na semana que nós começamos a orar pela minha primeira gravidez. Passou aí, nesse período, acho que uns 2 ou 3 anos, eu fazendo tratamento, outras profecias chegaram até nós, mas nada de engravidar. E aí um dia eu, muito triste, eu fui orar e falando com Deus, ele me respondeu, ele falou, bom, o que eu te disse? Que era para preparar o enxoval. Como eu vou te dar um bebê se não tem um enxoval? E aí eu falei, não, então tá bom, então eu vou dar o meu passo de fé. E aí eu comecei a comprar o enxoval. E o engraçado, assim, eu não contei pra muita gente, eu contei pro meu marido e pros meus pais, né? E o engraçado é que o meu marido, quando me viu chegar com a roupinha de bebê, primeiro ele achou que eu estava grávida. Depois ele achou que eu estava maluca, porque eu estava fazendo um enxoval de uma criança que nós não tínhamos ideia de quando chegaria. E eu fazia um enxoval como se eu estivesse grávida já. Eu falava pra ele que nós tínhamos que comprar fralda, que tinha que comprar roupinha assim, roupinha assada. E todo mês eu ia lá comprava alguma coisa sem estar grávida, sem ter a menor ideia de quando eu iria engravidar. Meu marido conversou com a minha sogra, pra minha sogra conversar comigo. Minha mãe queria que eu passasse em psicólogos. Falou com uma pastora que é a nossa cabeleireira pra ela conversar comigo, me dar conselhos e etc. Enfim, né, as pessoas achavam que eu estava mesmo maluca. Gente, não é culpa deles, mas assim, a fé é uma coisa muito doida mesmo. Eu sabia o que eu estava fazendo, mas ainda assim, nada acontecia. E aí eu comecei a chorar muito. Um dia que eu cheguei com uma roupinha e eu chorei muito, muito, muito. E nessa semana eu acordei com muita dor no meu útero, muita dor na madrugada. Fomos ao médico e eu descobri que eu estava com endometriose, uma outra doença. E aí eu lembro que eu chorei muito nesse dia, fui ao meu ginecologista e ele falou, olha, Vanessa, é o seguinte, nós vamos fazer um exame, dependendo de como estiver o seu útero, nós vamos encerrar o tratamento, porque a endometriose, para quem não sabe, ele vai afinando as paredes do útero. Então, para quem tem isso, dependendo do grau, não segura uma gravidez, porque a mulher engravida e aborta, porque o útero tá fino, então a criança vai ganhando peso, o útero não sustenta e ela aborta. Ele falou, isso é muito traumatizante, você já está nesse tratamento há alguns anos, enfim. E nessa semana eu fui para um acampamento na igreja, fiquei enrolando para fazer o exame e fui para o acampamento. Quando chegou no acampamento,
eu tive uma experiência linda com Deus. Durante uma oração, eu fui tomada em espírito e eu via Deus, ele tocava em mim. Eu via a mão de Deus, ele tocava e tirava assim no meu útero. E quando ele tirava, ele falava comigo o que ele estava curando em mim, doenças na minha alma, tá? Ele estava curando. E depois disso, eu lembro que eu falava assim, Deus, tá doendo muito, eu não aguento mais, a minha carne não aguenta, eu vou morrer, eu não tô aguentando, porque doía, fisicamente doía. Que louco, né, isso? E aí, quando isso acabava, eu me vi prostrado, eu estava no céu, eu estava prostrado aos pés de Deus, eu via Deus assim, eu via as mãos dele no trono, lindo, lindo, lindo. E eu vi os pés dele, via Jesus ao lado, o Espírito Santo flutuando ao meu lado. Claro que eu não vi o rosto de nenhum, não via direito nenhum deles, né? Mas eu sabia que era eles. E quando eu levantava o rosto, eu via um bebezinho sendo colocado no meu útero, assim, em formato de bebê mesmo. E ele era posto no meu útero. E Deus falava pra mim, você sai daqui hoje grávida. E passou alguns dias depois, eu comecei a passar muito mal, fui pro médico. E nesse dia o médico pediu um exame de gravidez, porque eu tava com 3 dias de atraso só, nem imaginava estar grávida. E quando chegou lá, fiz o exame, etc, e deu positivo. E eu estava grávida da minha primeira bebezinha. Eu sempre disse que meu primeiro filho seria uma menina e eu colocaria o nome de Maria Vitória. E assim foi uma gravidez super tranquila. Eu trabalhava fora na época, eu trabalhei os 9 meses, minha filha nasceu com 38 semanas. Eu lembro que eu saí de licença, eu estava com 36,5 ou 37, eu trabalhei os 9 meses. Minha filha nasceu assim super tranquila, super saudável, tive que ser cesariana, mas assim, não por questões de saúde, porque eu não tive dilatação mesmo, mas assim, foi um parto super tranquilo, assim, recuperação tranquila, enfim, foi assim, uma gravidez bênção mesmo, né? Um milagre de Deus. O meu segundo filho veio quando eu engravidei, quando minha filha estava com 1 ano e 6 meses. Foi um susto, eu não queria ter outro filho naquele momento. Eu tinha muito medo de não aguentar, né? De não dar conta. Eu na época não trabalhava mais, mas eu tinha muito medo. E eu não aceitei essa gravidez. Eu chorei os 9 meses de gravidez, minto. Chorei os 7 meses de gravidez, 7 e pouquinho. E o do meu filho foi uma gravidez um pouco mais complicada. Por quê? Foi uma gravidez em cima da outra. Então o meu corpo não estava preparado para outra gravidez, assim, tão próximo, né? Então, e o meu filho, ele sempre foi uma criança muito grande, pesada. E com 7 meses eu lembro que ele encaixou e desceu. Então, nesse período, eu comecei a ter que ter alguns cuidados. Eu já não podia pegar minha filha, eu não podia passear muito com ela. Eu moro em um apartamento, mas é um prédio pequeno, então nós não temos elevador. Então, eu já não podia passear muito com ela, porque eu tinha que subir dessa escada. E tudo isso o médico pediu para que eu diminuísse muito, né? E eu sofria muito com isso. E eu não aceitava, eu falei para Deus... Nossa, 7 meses eu não conseguia falar com o meu filho na minha barriga. Quando eu descobri que era um menino, eu chorei muito. Eu tive muito mais medo por ser um menino. Sei lá porquê, mas eu tinha medo de engravidar de um menino. E eu falava pra Deus, não foi isso que eu quis, não foi desse jeito que eu sonhei, essa uma segunda gravidez, não foi desse jeito que eu pedi. E aí um dia eu fui num culto e Deus usou um pastor, um pregador que estava visitando a nossa igreja e falou: você disse hoje, não foi assim que eu sonhei, mas eu te digo, pare de querer viver os teus sonhos e viva os sonhos de Deus. E naquele momento eu chorei muito, né? E eu aceitei a minha gravidez e comecei a falar com meu filho. E assim, daquele momento em diante foi incrível. Meu filho é um fofo. Todo mundo que conhece meu filho fala, nossa, é uma bênção. Meu filho nunca me deu trabalho nenhum pra mamar, pra comer, pra dormir, pra nada. E eu louvo a Deus, assim, essas 2 gravidezes que eu tive. Meus filhos são bênçãos de Deus. São 2 milagres incríveis. E essa mensagem é pra você que tá esperando um milagre de Deus. É pra você que tá esperando uma gravidez. É pra você que não tá aceitando uma gravidez. Cara, vive os sonhos de Deus. Creia nos milagres de Deus, porque eu acreditei, eu criei e hoje eu tenho 2 filhos saudáveis, 2 grandes milagres de Deus.
E Deus opera milagres nos dias de hoje. E Ele não fez isso porque eu sou especial, porque eu sou super crente. Não, é porque Ele é Deus que opera milagres. E Ele faz isso porque Ele me ama, porque Ele te ama, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Então eu espero que essa mensagem entre no teu coração e faça diferença essa semana para você, que você possa iniciar essa semana com muita fé, crendo que Deus pode operar milagres, tá bom? E no próximo vídeo eu vou falar como são os meus filhos, explicar um pouco mais de como foi pós-nascimento e como eu e meu marido criamos eles mediante toda essa loucura que é hoje em dia ter filhos, tá bom? Espero que esse vídeo seja de bênção. Se você gostou, curte, se inscreve, compartilha e que nós tenhamos uma semana abençoada. Beijo, até o próximo vídeo.